Bênção, vó. Amém. Estou aqui representando seu neto. O neto que Deus colocou em meu coração de sempre estar fazendo esse vídeo para a senhora. Pode me adotar como seu neto aqui neste canal, nesse Instagram. Pode me adotar. Estou aqui para isso, como missão que Deus me deu para levar o amor de Jesus, a palavra, o ensinamento, o conforto, o consolo, o propósito da vida em Jesus, da salvação em Jesus. Estou aqui para isso, amém? Bênção, vovô. Bênção, vô. Amém. Que saudade, vovô. Um grande abraço. Muita saudade do Senhor. Estou sempre orando, pedindo a Deus por sua vida, tá? Te amo muito. Vovô, hoje eu vou estar ministrando ao seu coração a 9ª parábola do reino dos céus. Uma parábola que Jesus compartilha, está lá em Mateus capítulo 18, do versículo 23 em diante. Essa parábola fala de um rei que foi ter ali os acertos dele, dos seus servos. Chamou um por um para fazer o acerto. Chegou um servo que lhe devia 10.000 denários. Lhe devia muita prata, mas muita prata mesmo. E este servo falou para o rei: eu não tenho como pagar. E o rei falou assim: ó, vou mandar prender você, sua esposa, seus filhos, até que me pague tudo que me deve. E esse servo se prostrou no chão, entrou em desespero, clamou, pediu por socorro: por favor não, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E aí o rei teve compaixão dele. E ele lhe perdoou a dívida de 10.000 denários. Essa dívida de muita, mas muita prata. Esse servo saiu da presença do rei. Ele estava constrangido, ele estava se sentindo mal. Mesmo tendo sido perdoado, ele viu o seu conservo, chegou até ele, que lhe devia apenas 100 denários, partiu para cima dele cobrando essa dívida, o ameaçando, transferindo aquilo que ele havia recebido, mas ele esqueceu do mais importante, que ele havia sido... A dívida que ele tinha com o rei havia sido perdoado. Não, ele guardou mágoa, ele guardou ali o constrangimento de ter, desse momento com o rei, ele guardou no coração dele a ponto de querer transmitir para um conservo dele, de forma impulsiva ali, cobrando dele. O conservo falou para ele: eu não tenho como lhe pagar, por favor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, eu tenho esposa, eu tenho filhos, não faça isso comigo. E esse servo tratou o conservo de mau modo, a ponto de prendê-lo. E aí os servos do rei ficaram sabendo, visualizaram essa cena, participaram dessa cena e foram contar para o rei. O rei manda lhe chamar. Eu não lhe perdoei a dívida que você tinha comigo, que era uma dívida gigantesca. Eu não lhe perdoei toda aquela dívida, porque você não teve compaixão do teu servo e também lhe perdoou? E para fechar essa parábola, Jesus nos ensina, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 34, versículo 35, eu vou ler. Irado, o seu senhor, que é o rei, entregou
aos torturadores, entregou aquele servo mau, aquele servo que havia sido perdoado uma dívida gigantesca, mas que chegou para o conservo e o ameaçou e o tratou super mal e não perdoou a dívida de apenas 100 denários. Então o rei fez o quê? Entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus traz o fechamento dessa parábola. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Obrigado por este ensinamento, Jesus. Revela para nós, revela para a vovó, revela para o vovô, revela para aquele que está assistindo este momento, este vídeo, um netinho, um tio, uma tia, um filho, uma filha. Quem estiver assistindo esse vídeo que eu estou direcionando neste canal, revela, Espírito Santo, no nome de Jesus, que haja entendimento da tua palavra, que é viva e eficaz. Amém. Bem, amado, amada, amado, o grande ensinamento que Jesus transmite aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo essa parábola do reino dos céus, é sobre o amor de Deus. Deus, Ele nos perdoa a imensidão dos nossos pecados através do teu Filho Jesus, que morreu na cruz por mim e pelo Senhor. Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos perdoa. Ele enviou o teu único Filho, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, alcance a vida eterna. Então Deus, através do teu Filho Jesus, Ele levou sobre si todo o sangue vertido na cruz. Foi pelos meus pecados, foi pelos pecados de cada um. Então, em Jesus, quando a gente confessa Jesus como Salvador, nós estamos sendo perdoados, nós estamos sendo lavados de todo o pecado, de toda a impureza que havia em nossa consciência, de toda a impureza que a gente não conseguia dormir, que a gente não conseguia, que a gente guardava dentro da nossa alma, que a gente não conseguia olhar com transparência para o próximo. Jesus nos perdoa. Jesus nos deixa leve. Vinde a mim, assim diz o Senhor Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim diz o Senhor Jesus para nós neste momento. Está cansado, está sobrecarregado? Vinde a mim. E nós encontramos nele essa salvação. Nós encontramos nele, em Jesus, o perdão. Então Deus perdoa a imensidão dos nossos pecados. E assim, Deus deseja que eu, Jonathan, eu, seu neto, em relação ao meu próximo, em relação ao meu irmão, meu pai, meu parente, meu amigo, não importa quem, eu também perdoe o pecado, perdoe aquilo que me machucou, aquilo que fez contra mim, aquele pisão no calo, que eu também libere este perdão. Por isso a parábola nos ensina, o rei chegou diante do servo que tinha uma dívida de 10.000 denários, ou seja, uma dívida gigantesca. E este rei perdoou. A nossa dívida é a dívida com o próximo, é a dívida do servo com o servo, aquela de 100 denários. Pouquinha comparada com a dívida diante de Deus.
comparado com a nossa dívida diante de Deus. Por isso, o ensinamento de hoje, dessa parábola do reino dos céus, é que devemos perdoar. Perdoar. Ah, mas aconteceu há tantos anos atrás, eu guardo na minha alma, eu coloquei uma barreira, eu nem quero saber daquela pessoa mais. Tudo que a gente guarda, tudo que a gente guarda em nosso coração, de raiva, ódio, sentimento de não liberar perdão. Ah, mas você não sabe o que fulano de tal fez comigo, ciclana fez comigo. Não importa. Tudo que a gente guarda dentro da nossa alma são trevas. São trevas. E a presença de Jesus em nossa vida é luz. E a luz de Deus não coabita com as trevas. A presença de Deus não convive com as trevas. Por isso, temos que liberar perdão, para recebermos o perdão de Deus. Para realmente o perdão de Deus na nossa vida ter efeito. E a vida em abundância, e a vida eterna nós venhamos desfrutar em Jesus. Para que esse mal, essas trevas que está dentro de nós, não se converta em doenças, não se converta em mal ao nossa saúde. Que isso acontece muito. Quando perdoamos, quando liberamos perdão, recebemos a palavra de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando liberamos perdão, nós somos aliviados. Nós somos aliviados. Nós somos curados. Nós somos sarados. Amém? Quero deixar essa mensagem hoje, mais uma mensagem da parábola do reino dos céus, no seu coração. E eu quero fazer uma oração neste momento sobre a sua vida. E se tiver que repetir, repita, declare. Se tiver o nome de uma pessoa, de alguém que você quer liberar perdão, fale o nome dessa pessoa. Declare o nome dessa pessoa e perdoe, e libere no nome de Jesus. Eu vou contar a experiência do bisnetinho. Meu filho estava sofrendo muito. Ele estava aguardando uma palavra de uma pessoa que era para ser uma pessoa que edifica, uma terapeuta. E essa pessoa lançou uma palavra de maldição contra ele. E ele guardou essa palavra durante 30 dias. Eu falei para ele, Antônio, libera perdão para fulana. Não libero. Antônio, ela falou isso? Falou. O que mais que ela falou? Aí ele falou algo muito forte. Aí ele falou, ela falou que eu mereço ser expulso da minha escola. E chorou, e deitou no meu braço e começou a chorar no meu braço. Depois que ele pôs essas trevas que estavam dentro dele para fora, eu virei para ele e falei assim, Antônio, agora libera perdão para ela. Aí ele repetiu a oração comigo. Senhor Jesus, eu perdoo. Fala o nome da pessoa. Eu perdoo porque fez isso comigo naquele dia. Mas hoje eu entendi a tua parábola. E eu libero perdão para ela. Eu libero perdão para ele. Porque eu recebo e eu sou muito grato pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porque ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Todo o seu sangue vertido na cruz foi para perdoar a imensidão dos meus pecados. Obrigado, Jesus, por me perdoar. E eu recebo o perdão com gratidão do Pai Celestial. E eu perdoo o meu próximo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um beijo.